Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, que é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. De vez em quando nós recebemos cartas de leitores fazendo algumas perguntas, outras vezes dizendo certas coisas. Recebemos uma carta que dizia o seguinte: é perigoso deixar a impressão com as pessoas que ainda estão debaixo dos 10 mandamentos. Nós não estamos. Jesus cumpriu a lei de Moisés, disse essa pessoa, Mateus 5,17. Jesus levou ou tirou a lei para fora do caminho, cravando-a à cruz, Colossenses 2,14. Depois disse, em terceiro lugar, nós estamos sobre uma nova aliança em seu sangue, 1 Coríntios 11:25. E depois disse, aqueles que tentam manter a lei cairão numa falta de graça, não estão na graça, Gálatas 5, versículo 4. E depois diz, pelo contrário, quando amamos a Deus, bem como ao próximo, nós cumprimos a intenção da lei, Romanos 8, versículo 4 e 13, versículo 8. E em sexto ponto diz, os 10 mandamentos foram dados somente a Israel e nunca foram para os gentios. E faz referência a Êxodos 20, 22, Deuteronômio 5, 1-6 e 29, versículo 1. E depois conclui, se você não fizer isto bem claro, fará com que muitos percam as suas almas. Queridos irmãos, hoje vamos fazer um estudo bíblico, acerca desses 6 pontos. E concluindo com o 7º, que responde à introdução e conclusão dessa pessoa. Porque, na verdade, isto é um assunto que refere à sua vida ou à sua morte. É um caso de vida ou de morte. O que esta pessoa está aqui a dizer, basicamente, é que não precisamos de obedecer às leis de Deus, aos 10 mandamentos das leis de Deus. É o que esta pessoa está a dizer. Não precisamos de obedecer às leis porque as leis foram, digamos assim, abolidas. E a primeira prova que ele dá refere-se a Mateus 5, versículo 17, em que diz que Jesus cumpriu a lei e por isso nós não precisamos de a cumprir. Ora, então vejamos esse primeiro ponto em Mateus 5, versículo 17 e vejamos então o que as Escrituras dizem, porque é importante lermos o que a Bíblia diz e não chegarmos às nossas próprias conclusões. Mateus 5, versículo 17. Aí diz, não pensais que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E o que esta pessoa está a dizer é que diz, Jesus cumpriu a lei e por isso nós não precisamos de cumprir. Ora, é isto o que a Bíblia diz? Porque sim, Jesus cumpriu a lei, mas está a dizer que não precisamos de cumprir? O que é que quer dizer cumprir? Cumprir, esta pessoa dá a entender que quer dizer que completou e que já não é necessário obedecer mais à lei porque já está completa. Mas cumprir aqui tem um significado de que encheu completamente. Vejamos o que este versículo diz. Não vim para revogar. O que é que quer dizer revogar? Revogar quer dizer não vim para destruir. Não vim para libertar os homens das obrigações de obedecerem à lei. Não vim para revogar a lei, mas vim para a cumprir.
Por isso, Jesus está a dizer que não vim para desfazer ou para libertar as pessoas da necessidade de obedecer à lei. Sim, não vim para fazer isso, mas vim para cumprir. Vim para obedecer e para nos mostrar que é possível obedecermos, para nos ser um exemplo, para nós seguirmos o exemplo dele. A palavra cumprir a lei, também tem a intenção de que ele completou partes da lei que apontavam para ele. Por exemplo, os sacrifícios apontavam para o verdadeiro Cordeiro da vida, que é Jesus Cristo. Agora, ele cumpriu essa parte da lei que apontava para ele. E agora ele cumpriu isso. Cumpriu essa parte de ser o Cordeiro da Páscoa. O nosso Cordeiro. E por isso, a lei assim, que apontava para Cristo, agora essa lei está completa porque Cristo fez o que a lei estava a apontar. Cumpriu essa parte da lei. Por isso, este primeiro entendimento desta pessoa a dizer que Jesus cumpriu a lei e por isso não precisamos de obedecer, não é o que está aqui escrito, como vimos. Vejamos então o segundo ponto desta pessoa que diz: Jesus Cristo puxou a lei para o lado, tirou a lei para o lado, cravando-a na cruz. E por isso não precisamos de obedecer à lei, porque a lei de Deus foi cravada na cruz. E usa, então, essa pessoa como referência Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Vejamos, então, o que Colossenses, capítulo 2, versículo 14 diz. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Ora, este escrito de dívida é a lei? Não. Este escrito de dívida é que quando nós pecamos, o preço do pecado é a morte. Quando nós pecamos, o preço do pecado é a morte. Leiam comigo, se faz favor, em Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte. O que nós vamos ganhar por pecarmos é a pena da morte. Por isso, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Qual é o escrito de dívida? Nós devemos pagar esta dívida. E o que é esta dívida que temos por causa do pecado? É a nossa vida. Temos que pagar com a nossa vida o preço do pecado. É a multa de quebrarmos a lei. Com você, se vai pelo tráfico aí abaixo e passa por um semáforo vermelho. Então o policial vem atrás de você ou manda você parar e dá-lhe uma multa. Por quê? Porque quebrou a lei e tem uma multa. O preço dessa multa é definido por essa lei que diz o preço da multa de passar por um semáforo vermelho é X.
seja isso 100 reais, 200 reais, 100 euros, seja o que for. Isso é o preço que você agora está em dívida ao Estado, ao governo federal, ou seja, qual for a autoridade que pôs essa lei, você está em dívida. E por isso recebe um escrito, uma multa, um escrito de dívida. E esse escrito de dívida que você recebe é que diz, você deve 200 reais, ou seja, o valor que seja, você deve X reais ou X euros, porque quebrou esta lei. Seja que lei tenha sido que você tenha quebrado. Esse é o escrito de dívida. Você recebe esse escrito de dívida, essa sentença que é contra você, que você tem que pagar. E se não pagar, tem outras penas ainda maior. Por isso você está debaixo dessa pena da lei. Está debaixo dessa sentença, desse escrito de dívida que a lei lhe deu. Que era contra nós. E que constava de ordenanças, que constava de dizer que tem que fazer certas coisas. Qual é a ordem que dá? Tem que pagar X reais. Ou se não fizer isso, acaba por ir para a prisão. O qual nos era prejudicial. Qual é o salário do pecado? A morte. Qual é o escrito de dívida que nós temos por quebrar as leis de Deus? É a sentença da morte, que é contra nós, o que nos era prejudicial. O que é que Jesus Cristo fez? Removeu inteiramente, removeu esse escrito de dívida que nós devíamos pagar com a nossa própria vida, removeu essa pena da morte, perdoando-nos. Mas não só nos perdoou, pagou por nós, porque cravou esse escrito de dívida, essa sentença da morte, e ele morreu por nós, pagou por nós, em completo, completamente. Por isso, não está aqui a dizer que agora, porque essa pena da morte foi paga, não está aqui a dizer que agora você pode ser um criminoso daqui para sempre. Não está a dizer isso. Está simplesmente a dizer, por causa da lei, essa pena da morte foi paga. Não está a dizer que agora pode ser um criminoso para sempre. Não está a dizer que as leis contra o crime e contra os crimes agora foram eliminadas. Não está a dizer isso. Simplesmente está a dizer que a multa foi paga, mas as leis contra os crimes continuam. O terceiro ponto nesta carta que esta pessoa nos escreveu, disse que nós estamos debaixo da nova aliança pelo sangue de Cristo. Foi assim que ele escreveu. Nós estamos debaixo da nova aliança pelo sangue de Cristo. E por isso, a implicação dele é que não precisamos agora de obedecer às leis de Deus, porque estamos debaixo desta nova aliança. E ele usa 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, para provar esse ponto. Então vamos ler a 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Mas lembrem-se o que vimos até agora. O que vimos até agora é que, primeiro, Jesus cumpriu a lei. Sim, cumpriu a lei. Mas isso não revoga, não elimina a lei, não nos dá o direito de agora desobedecer à lei. Ele cumpriu a lei e nos deu um exemplo.
Em segundo lugar, também vimos que o escrito de dívida, isso é que foi cravado na cruz. Não foi a lei. Foi escrito de dívida. Isto é, a nossa sentença da morte foi cravada na cruz e não as leis de Deus. E agora vejamos o que quer dizer em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, que diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus Cristo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Este cálice, neste dia da Páscoa, quando ele mudou os símbolos, ele deu os símbolos do sangue e do pão. E disse: este cálice do vinho é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes, em memória de mim. Nós estamos debaixo de uma nova aliança, sim. Da aliança no sangue de Cristo, sim. Isso é verdade. Mas quer isso dizer que com esta nova aliança a lei de Deus desapareceu? Quer isso dizer que agora podemos cometer adultério? Quer isso dizer agora que agora podemos assassinar outras pessoas? Quer isso dizer agora que agora podemos mentir e podemos roubar? Está claro que não. Estando debaixo desta nova aliança, deste novo compromisso que temos com Deus através do sangue de Jesus Cristo, não quer dizer que agora podemos cometer adultério, podemos assassinar, podemos mentir, podemos roubar. Não quer dizer isso. Não, não quer dizer isso. Ele talvez poderia ter posto o seu ponto de uma maneira um bocadinho mais difícil se ele tivesse usado Hebreus, capítulo 8, versículo 13. Porque Hebreus, capítulo 8, versículo 13, diz assim: quando ele diz nova, a nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E ele então poderia ter usado esta escritura, em Hebreus 8, 13, a dizer: a antiga aliança está a desaparecer e por isso as leis de Deus da antiga aliança estão a desaparecer. Mas não é isso que isto está aqui a dizer. Está a dizer que este pacto, que esta aliança, que este acordo, agora temos um acordo novo. Temos um novo contrato. Quer dizer, quando contrato antigo, temos um melhor que o antigo. Porque este novo, sim que é novo neste tempo, mas também é novo em tipo, em qualidade, que é melhor, que representa um melhor relacionamento entre nós e Deus. É um melhor contrato. É um contrato ainda melhor. Mas não está a dizer que as leis de Deus foram eliminadas. Porque, ao fim de contas, vejam no versículo 10, ou vamos, de facto, começar no versículo 8, deste mesmo capítulo de Hebreus 8. Hebreus 8, versículo 8. De facto, repreendendo-os, diz: eis, aí vêm dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança em casa de Israel e com a casa de Judá. E, queridos irmãos, não foi só com a casa de Israel e com a casa de Judá, porque nós estamos todos nesta nova aliança, como vemos. Mas continuando. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, com o seu parentesco, não é a aliança que fiz, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Este relacionamento da antiga aliança não deu certo. Este contrato falhou. Por que falhou? Por causa da lei? Ou porque falhou porque os israelitas não obedeceram à lei?
E depois continua. Esta é a aliança que firmarei em casa de Israel. Este é o novo contrato. Este é o novo contrato que firmarei. Depois daqueles dias, diz o Senhor. O que é que ele vai fazer diferente? Diz assim. Diz o seguinte. Na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, ele será o meu povo. A diferença nesta nova aliança é que as leis agora não são simplesmente postas em tábuas de pedra, mas são impressas nos nossos corações e nas nossas cabeças. Isto é, não é uma lei numa tábua que nós temos que obedecer, mas é uma lei no nosso coração e na nossa mente que nós queremos obedecer. Que nós temos uma motivação e um desejo de vontade livre que queremos obedecer. Porque a lei agora é parte do nosso coração, é parte da nossa motivação e da nossa intenção, é o que nós queremos fazer. Não é o que nós temos que fazer. Sim, é o que temos que fazer, mas fazemos porque queremos fazer, que é uma diferença muito grande. E esta é a nova aliança, que é melhor, porque as leis de Deus que são para o nosso bem, porque não roubar é para o nosso bem, não matar é para o nosso bem, não ter ídolos é para o nosso bem, não mentir é para o nosso bem, não cobiçar é para o nosso bem, não cobiçar as coisas dos outros é para o bem de todos. As leis de Deus são para o nosso bem. E esta nova aliança é que escreve as leis de Deus no nosso coração e na nossa mente. Esta é a grande diferença. Vejam como Paulo, em Hebreus capítulo 9, versículo 9, descreve isto. É isto uma parábola. Isto é uma alegoria. Isto é um simbolismo. Uma parábola, um exemplo, uma comparação disto com aquilo. Uma parábola. Uma alegoria. Um simbolismo. Para a época presente. E segundo esta parábola, se oferecem tanto dons como sacrifícios. Esta parábola que era o quê? O primeiro tabernáculo, como leem no versículo anterior, o primeiro tabernáculo, que era o tabernáculo físico, diz assim, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, o que é que faziam no primeiro tabernáculo? Faziam estes sacrifícios. Porquê? Porque este tabernáculo, estes sacrifícios, apontavam para o sacrifício do verdadeiro Cordeiro da Páscoa, que é Jesus Cristo, que cumpriu esta lei cerimonial, representando ele completamente agora o que a lei cerimonial estava a apontar para um Cordeiro, mas o verdadeiro Cordeiro é Cristo. E por isso, diz assim, isto é uma parábola, é um simbolismo. Este primeiro tabernáculo, estas cerimónias, estas observações de lei cerimonial, é uma parábola para nós hoje. E segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifícios. Está a falar destes dons, destes sacrifícios que eram oferecidos. Embora estes, no tocante à consciência, embora estes sacrifícios, estas cerimónias, estas ofertas que faziam, no tocante à consciência, eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Eram ineficazes para limpar a nossa consciência. Os quais, por isso, não passam de ordenanças da carne, não passam de ser coisas que se façam na carne, que eram coisas físicas.
baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, vários tipos de lavagens que representavam simbolicamente a lavagem espiritual que nós precisamos de fazer, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Que tempo oportuno de reforma foi esse? Foi da reforma com a vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo reformou o significado disto, fazendo com que o verdadeiro sacrifício foi Jesus Cristo. Quando, porém, como se lê no versículo 11, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, que é o tabernáculo no céu, e que, pelo seu próprio sangue, ele fez este sacrifício. E por isso diz, em versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purifica a nossa consciência. O sangue de Cristo purifica a nossa consciência de obras mortas. Isto é, obras que já não fazemos, que parámos de fazer. Pecávamos, mas parámos de pecar, por isso é que as obras são mortas, porque não as fazemos mais. Porquê? Para servirmos ao Deus vivo. Para servirmos ao Deus vivo. Para vivermos uma vida nova, sem pecado, a servir ao Deus vivo. Queridos irmãos, a antiga aliança não podia definir a verdadeira justiça de Deus em respeito aos nossos corações, às nossas mentes e ao que nós fazemos. Os serviços de rituais, ritualísticos, das cerimónias do antigo templo era uma lembrança da nossa culpa. Da nossa culpa por quebrarmos a lei. E assim provavam, demonstravam um caminho ao sumo sacerdote a chegar-se ao Santíssimo, ao Santo dos Santos. Por isso é que se lê assim, no versículo 8 de Hebreus 9, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou quando existia esse primeiro tabernáculo. Qual é o caminho do santo lugar? O nosso caminho para o santo lugar, para o Santíssimo dos Santíssimos, é através de Cristo, o nosso sumo sacerdote, que pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, no Santíssimo, no trono de Deus, como se lê no versículo 12, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Queridos irmãos, os sacrifícios no templo, no primeiro tabernáculo, esses sacrifícios rituais, essa lei de sacrifícios, era só uma sombra da realidade. Essa sombra de realidade, a realidade era Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Porque esses sacrifícios apontavam para o grande sacrifício, que é Cristo. Por isso, essa lei de sacrifícios no templo era simplesmente uma sombra de uma coisa melhor, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, essas cerimónias no templo não eram a realidade. A realidade é Cristo. E por isso, esses sacrifícios não podiam perdoar e limpar a consciência.
E por isso estes sacrifícios tinham que ser repetidos regularmente, de ano a ano. Mas agora Jesus Cristo sacrificou-se uma vez para sempre. Porque o sacrifício dele é permanente. Os sacrifícios no templo, por isso, eram simplesmente uma maneira de apontar para Cristo. E no mundo da manhã, quando houver um outro templo, vão ser simplesmente para apontar, para lembrar, como um ponto de educação, de lembrança física, para nos lembrar que Jesus Cristo é o verdadeiro sacrifício. São simplesmente, digamos assim, coisas físicas de repetição que os levitas faziam e que os levitas farão no futuro, para nos dar um exemplo físico, para nos lembrar que o verdadeiro sacrifício é Jesus Cristo. Vejam então em Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei de sacrifícios, tem sombra de bens vindouros. Qual é os bens vindouros? É o sacrifício verdadeiro de Jesus Cristo, que é um bem para nós. Que é esta nova aliança, que é este novo sacrifício, o sacrifício dele. Não é a imagem real das coisas. Sim, as leis cerimoniais, as cerimónias que faziam no templo, eram sombras de bens vindouros, isto é, da nova aliança pelo sangue de Jesus Cristo. Não é pelo sangue de bodes e carneiros ou coisas assim. Porque esses sacrifícios de bodes e carneiros não eram a imagem real das coisas, eram só uma sombra. E por isso, esses sacrifícios que eram feitos no tabernáculo, nessa lei de cerimónias que faziam, nunca jamais podia tomar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles ofereciam. Não os faziam perfeitos, porque eram só uma sombra. A realidade é Cristo. A realidade é Cristo. E por isso Paulo muito claramente explica e define que está a falar dos sacrifícios e da lei dos sacrifícios. Vejam como ele descreve isso nos versículos 2 a 4 do capítulo 10. Diz assim: de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos. O quê? Estes sacrifícios, estes bodes, estes cordeiros. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Sim. Se os sacrifícios, de facto, os tivessem perdoado, não precisam de os continuar a fazer. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Eram só uma sombra para apontar para o verdadeiro sacrifício de Jesus Cristo. Queridos irmãos, não está a falar dos 10 mandamentos. Está a falar das ofertas, dos sacrifícios, desses sacrifícios do sangue de bodes e cordeiros. Qualquer uma pessoa que está a dizer que aceita o sacrifício de Jesus Cristo para perdoar os seus pecados, não pode deliberadamente continuar a pecar para poder ser aceita por Deus. Repetir isto. Uma pessoa que diz que aceita o sacrifício de Jesus Cristo para perdoar os seus pecados, não pode continuar deliberadamente continuar a pecar para poder ser aceito
por Deus. Não pode. Vejam o que diz aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não podemos continuar em pecado. É o que está a dizer. Quer dizer, uma vez que recebemos sacrifício pelos pecados, aceitamos Jesus Cristo para nos perdoar, temos que parar de pecar. Porque se não paramos, diz então no versículo 26, pelo contrário, se não paramos, certa expectação horrível de juízo e fogo, isto é no lago de fogo, isto é a segunda morte, vingador prestes a consumir os adversários. Não é estar no inferno eternamente, mas é consumir. O lago de fogo consome. Depois uma pessoa morre permanentemente. Consumir os adversários. Vejam como Paulo descreve isto em Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Que lei seja feita, seja ela. Em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Entendem? Você nunca será justificado por obedecer a lei. Seja que lei for. Ver um exemplo. Você guia um carro debaixo de influência, intoxicado de álcool. Você estava bêbado, estava a guiar um carro. O policial apanha você. Você agora está debaixo da pena da lei por guiar debaixo de intoxicação. Uma pena forte. Você não vai ser perdoado por continuar agora a andar de carro sem beber. Isso não o justifica. Tem uma multa. Você tem que pagar a multa. Então você fica direito com a lei pagando essa multa. Essa multa pode ser uma multa financeira, pode ser um período na prisão. E depois de você pagar a multa, provavelmente terá um período de provação, de provar por 2 anos que está a guiar sem intoxicação. Ou 3 anos. Ou seja, qual seja a lei do seu estado. Mas você não é justificado. Isto é, a multa não é paga por obedecer à lei. Porque a lei simplesmente dá o conhecimento de quando é que você quebra a lei e quando é que você não quebra a lei. A lei diz, você não pode fazer isto. A lei simplesmente diz o que pode e o que não pode fazer. Não o perdoa. Não paga a multa. Ninguém será justificado. Ninguém pagará a multa de quebrar a lei porque está a obedecer a lei. É o que diz aqui no versículo 20. Porque pela lei vem simplesmente a definição do que é quebrar a lei.
identifica o que você pode e que não pode fazer. A lei simplesmente identifica o que você pode e não pode fazer. Obedecer à lei não paga a multa. É o que diz aqui. Então vejamos o quarto ponto. Porque o que acabamos de ver é que esta nova aliança, pelo sangue de Cristo, não elimina a obediência à lei. Aliás, põe a lei no coração e esta nova aliança é simplesmente um relacionamento melhor com Deus. Então vejamos o outro ponto que esta pessoa disse, é que se você observa a lei de Deus, você não está debaixo de graça. E usa então Gálatas capítulo 5, versículo 4, para provar isso. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Gálatas 5, versículo 4, diz assim: De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça caístes. Através de que lei é que eles tentavam justificar? Através de que lei é que eles se tentavam justificar? Eles tentavam se justificar pela lei dos sacrifícios, das cerimónias. É dizer, eu fiz estas cerimónias e por isso estou justo perante Deus. Ou eu estou circuncidado e por isso estou justo perante Deus. Outra cerimónia que tinham que fazer. Queridos irmãos, para entender um versículo, precisamos ler o contexto e o que diz antes e depois. Ora, em Gálatas 5, versículo 4, está a falar: de novo, testifica todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Toda a lei das cerimónias. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei das cerimónias. Se vocês dizem que as leis das cerimónias, como a circuncisão e outras cerimónias, vos justificam, então têm que obedecer a lei toda. E então não estão a receber perdão de graça. Queridos irmãos, na igreja primitiva havia uma grande controvérsia que diziam que os irmãos gentios tinham que ser circuncisos como parte da conversão. Precisavam de ser circuncisos. E por isso é que houve a conferência em Atos 15. E a conferência de Atos 15 concluiu que a circuncisão era simplesmente simbólica. E que não estava ao mesmo nível que o processo de arrependimento e de conversão através do arrependimento, batismo e da imposição das mãos. E a história aqui da igreja primitiva na Bíblia demonstra continuamente que alguns cristãos nunca aceitaram essa decisão dos líderes da igreja que foi feita em Atos 15. E por isso, em que aqui em Gálatas se vê esse problema. Vê-se esse problema. Por exemplo, em Gálatas capítulo 3, versículo 3. Gálatas 3:3 diz assim: Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Vocês precisam ler o contexto, dizer que vocês foram convertidos
através do Espírito, agora vocês estão a dizer que os gentios precisam de ser circuncisos por coisas da carne? Porque alguns cristãos na Gálata estavam a dizer que a circuncisão era necessária para os convertidos ao cristianismo, que eram gentios. Eles estavam a dizer que a conversão deles, que a conversão a tornarem-se cristãos não estava completa se não fossem circuncisos. E por isso Paulo estava a corrigir digamos assim, esse abordamento, dizendo que isso era legalístico. Porque Deus quer uma mudança do coração na nova aliança, como vimos. Queremos um coração que quer obedecer, não é forçado a obedecer. Deus quer um relacionamento conosco e não uma marca física. Ele quer um relacionamento conosco. Hoje em dia, no entanto, os líderes religiosos tentam usar estes pontos aqui, estas dificuldades que existiam na igreja primitiva, para justificar a sua filosofia contra a lei, isto é, contra os 10 mandamentos de Deus. Queridos irmãos, obedecer à lei de Deus não tem nada errado. Uma boa família há leis razoáveis. Leis que diz aos filhos, isto podes fazer, isto não podes fazer. Porquê? Porque amamos os nossos filhos. Mas uma família que não está a funcionar bem, força leis, imposições que são injustas, impráticas, são legalísticas. E por isso é que Paulo estava a dizer, vocês estão a ser legalísticos. Hoje em dia as pessoas usam isso para dizer, Paulo estava a dizer que não era preciso obedecer à lei de Deus. Não, não é o que Paulo estava a dizer. Eles estavam a ser legalísticos porque estavam a pôr essas leis cerimoniais, como a circuncisão e outras, e dizendo que essas eram necessárias, em vez de só um arrependimento e obedecer às leis de Deus, isto é, não matar, não adulterar, não cobiçar, não quebrar o sábado, etc. Vejam como Paulo descreveu isso, começando aqui em Romanos capítulo 2. Vejamos aqui algumas escrituras aqui em Romanos capítulo 2. Começamos primeiro em Romanos 2, 13. Romanos 2, 13, que diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ora, como pode ser? Acabamos de ver que não somos justificados pela lei, então como é que vão ser justificados os que praticam a lei? Muito simples. Vou dar um exemplo de novo. Você guia debaixo da intoxicação, está intoxicado com vinho, e você está a guiar o carro. Você, então, tem uma multa. Vai para a prisão, ou seja o que for. Mas agora eles dizem, sim, você pagou a multa. Mas agora queremos ver que você não faz isso mais, porque isso é perigoso demais. Queremos ver, por 2 anos, você está debaixo de um período de provação, que você não guia mais debaixo da influência de bebida. Por isso, obedecer à lei de Deus não o justificou. Obedecer à lei do tráfico não o justificou. Mas agora que foi perdoado, precisa de provar que não está a continuar a desobedecer.
E por isso é o que diz aqui. Não é só questão de ouvir a lei, mas é praticá-la. Porque uma vez de sermos perdoados, precisamos então obedecer à lei para ao fim deste período de provação, que é ao fim da nossa vida, sermos realmente justificados e então recebermos a vida eterna. Vejam também em Romanos capítulo 3, versículo 20. Como lemos há pouco, ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Não somos justificados pelas obras da lei. Mas uma vez que fomos perdoados, temos que obedecer à lei. É o que Paulo está aqui a dizer. Vejam também em Romanos 6, versículo 1 e 2, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que haja mais graça? Não. De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós, porque morremos por ele. Nós morremos pelo pecado, é o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo nos perdoou. Mas agora não queremos continuar a pecar. Vejam também no na parte final do versículo 4 do capítulo 6 de Romanos. Assim também andamos nós em nova vida. Como é que andamos em nova vida? Depois do batismo. Queremos obedecer a Deus. Isto é, a nossa vida não é uma vida de pecadores, mas uma vida nova. Uma vida sem praticar o pecado. Vejam também no versículo 6. Romanos 6, 6. Sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, isto é, o homem que era pecador, para que o corpo de pecado seja destruído, isto é, paramos de pecar, e não sirvamos o pecado como escravos. Não vamos ser escravos do pecado. Vamos parar de pecar. Vejam também no versículo 12, 13 e 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça, não do pecado, da obediência às leis de Deus, aos 10 mandamentos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vocês não vão ter domínio, porque vocês não vão cometer mais pecado. Porquê? Porque não estão debaixo da lei. Isto é, não estão mais debaixo da pena da lei. Porquê? Porque foram perdoados, não estão mais debaixo da pena da lei e agora estão a viver uma vida nova. Não estamos debaixo da pena da lei. Estamos debaixo do perdão, da graça de Deus, que não é só perdão. A graça é muito mais do que perdão. São várias bondades e gentilezas e coisas boas que Deus nos dá. Pode ser saúde, pode ser muitas outras capacidades e coisas boas que Ele nos dá. Família, filhos, várias coisas. Um bom emprego é parte da graça que Deus nos dá. E diz assim, não estamos debaixo da lei. Isto é, não estamos debaixo da pena da lei. E por isso, porque não estamos debaixo da pena da lei, por isso estamos a obedecer à lei. Por isso é que não temos mais pena da lei, não temos mais escritos de dívida. Porquê? Porque o escrito de dívida antigo foi perdoado, de graça, e agora estamos a obedecer a Deus numa vida nova, não mais como o velho homem, mas o novo homem, estamos a obedecer a Deus numa vida nova, e por isso o pecado não terá domínio sobre nós. Vejamos também em Romanos capítulo 7, versículo 7. Diz assim, 7, 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? É a lei de Deus pecado? De modo nenhum. Não há nada errado com os 10 mandamentos da lei de Deus. Mas eu não teria conhecido pecado senão por intermédio da lei, porque a lei identifica
o pecado. E a lei identifica o que é errado. E depois explica o tipo de pecado, que é quebrar as leis de Deus. Por isso, queridos irmãos, quando esta pessoa disse que em Galatas 5, versículo 4, disse que se você obedece à lei de Deus, você não está debaixo da graça, não está correto, como vemos aqui pela Bíblia. Estamos debaixo da graça, mas não estamos debaixo da lei, porque não estamos debaixo da pena da lei, porque a graça nos perdoou. E agora estamos a obedecer. Não somos escravos ao pecado. Então, continuando então, no outro ponto, que ele disse, tudo o que você precisa é amar a Deus e ao próximo. Isso é o propósito da lei. Correto. Correto. Vejam, ele então usa Romanos 8, versículo 4. Correto. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. O preceito da lei, isto é, o que a lei diz que é necessário que nós façamos, se cumpre em nós. Isto é, nós estamos a obedecer à lei. Nós que não andamos segundo a carne, não andamos segundo o pecado, mas segundo o Espírito que nos guia a obedecer às leis de Deus. E ele depois também faz referência a Romanos capítulo 13, versículo 8, que diz assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Exatamente, Jesus Cristo diz, amai a Deus e amai ao próximo. Isso é o sumário da lei. E o que é amar a Deus? São os primeiros 4 mandamentos da lei de Deus, e amar ao próximo são os 6 últimos mandamentos dos 10 mandamentos. E por isso, quando essa pessoa disse, os 10 mandamentos foram dados a Israel e não aos gentios, e depois deu exemplos de Êxodos 20, e Deuteronômio 5, que é onde a lei foi repetida, isso é incorreto. Porque a lei não foi só dada aos israelitas. Porque sim, foi dada aos israelitas. Mas vocês podem ler em Gênesis 26, versículo 5, que Abraão obedeceu às leis de Deus. E Abraão foi muito antes de Moisés. Abraão obedeceu às leis de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Gênesis 26, versículo 5. Gênesis 26, versículo 5. Diz assim, porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. As leis de Deus não foram só dadas aos israelitas, já existiam antes de Moisés, antes dos israelitas desse período. E vejam como Jesus Cristo também disse em Mateus 19. Mateus 19, versículo 16 a 19. Mateus 19, versículo 16 a 19. Que diz assim, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus, se queres entrar na vida, está claro, na vida eterna, guarda os mandamentos. Depois ele pergunta, quais os mandamentos? Depois Jesus descreve alguns dos 10 mandamentos. Não dá uma lista completa, todos eles, não era necessário, ele sabia muito bem o que ele estava a falar. Jesus Cristo disse, se querem entrar na vida eterna, guardem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são só para os israelitas, são para nós todos. E o 7º ponto que eu quero referir é o seguinte, que este homenzinho disse o seguinte, na introdução e na conclusão da sua carta, disse, é perigoso deixar a impressão com as pessoas de que ainda estamos debaixo da necessidade de obedecer aos 10 mandamentos,
porque não estamos debaixo dessa obrigação. Pois ele diz, se você não fizer isso bem claro, isto é, que não precisamos de obedecer aos 10 mandamentos, você fará com que muitos percam as suas almas. Queridos irmãos, vejam o que o livro do Apocalipse, no capítulo 14, versículo 12, diz assim. Apocalipse 14, versículo 12. Mesmo ao fim da história, Apocalipse 14, versículo 12, diz o seguinte. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Cristo. Queridos irmãos, precisam ter ambos, os mandamentos de Deus e a fé de Cristo. Ambos, os mandamentos e a fé de Cristo. Precisamos de ambos. Precisamos de obedecer aos mandamentos de Deus. A fé de Cristo não está a dizer que não precisamos obedecer aos 10 mandamentos de Deus. Queridos irmãos, a graça não elimina a necessidade de obedecer às leis de Deus. Porque sem a lei não haveria necessidade do perdão, da graça. Se não tivéssemos quebrado a lei, não havia necessidade do perdão, da graça de Deus. A lei e a graça são inseparáveis. A lei é necessária para definir o que é errado e as suas consequências. A graça é necessária para que os pecadores sejam perdoados e depois sejam guiados a obedecer com a ajuda do poder do Espírito Santo e de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e o nosso sumo sacerdote. Uma vez mais, a graça é necessária para que os pecadores possam ser perdoados, para que depois possam ser guiados a obedecer através do poder do Espírito Santo e da ajuda de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, é muito profundo e perigoso, ou perigosa, esta decepção de Satanás a dizer que podem desobedecer aos mandamentos da lei de Deus. Ao fim de contas, qual é dos 10 mandamentos que as pessoas dizem que podem desobedecer? De uma maneira geral, estão a dizer que podemos ter outros deuses? Não. Podem dizer que podemos ter ídolos? Vão dizer, não é isso. Podem dizer que podemos mentir? Não. Podem dizer que podemos cometer adultério? Não. Podem dizer, podemos cobiçar as coisas dos outros? Não. Podem dizer, podemos roubar? Não. Então qual é o mandamento que eles estão opostos? Estão opostos ao mandamento do sábado. O 7º dia da semana, de sexta-feira ao pôr do sol, ao sábado ao pôr do sol. Estão opostos a este mandamento. E por isso dizem, não, podemos observar o domingo. Queridos irmãos, esta é a decepção de Satanás. As pessoas perguntam, mas é preciso que eu obedeça ao sábado? Sim, é. Vejam, por exemplo, no Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Está a falar aqui da primeira ressurreição. Que essas pessoas viveram e reinaram com Cristo durante mil anos, no milénio. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Qual é a marca
da besta. A marca da besta é guardar o domingo. Se nós não observamos o sábado, temos a marca da besta. E vai ser forçada no futuro. Queridos irmãos, quem tem a marca da besta não vai estar na primeira ressurreição. Vejam como diz no Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Ora, este versículo você precisa ler na versão Almeida, corrigida e fiel. Porque nas outras todas, Satanás foi muito esperto em modificar o que está escrito nos manuscritos originais, na maioria dos manuscritos originais, naqueles que não foram adulterados. Porque Apocalipse 22:14 lê no original, que não foi adulterado, e como está traduzido na versão Almeida corrigida e fiel. Diz assim: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos de Deus para terem direito à árvore da vida. Bem-aventurados os que guardam os mandamentos de Deus. Qual é a decepção de Satanás acerca dos mandamentos de Deus? Não, você está debaixo de graça, por isso não precisa obedecer aos mandamentos de Deus. E qual é o mandamento de Deus que eles dizem que não precisam obedecer? O sábado. A guarda do sábado é obrigatória. Se você não guarda o sábado, tem a marca da besta. Se tem a marca da besta, você não vai ter direito à árvore da vida. Você não vai ter o seu livro, o seu nome escrito no livro da vida. Vejam como diz no Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Diz assim: e se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Queridos irmãos, é muito perigoso deixar a impressão com as pessoas que não precisam de obedecer aos 10 mandamentos, particularmente ao sábado. Pois precisamos de os obedecer. Porque se não fizermos isto claro, faremos com que muitos se queimam no lago de fogo. De facto, isto é um assunto de vida e morte.